Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos falar sobre o divergente e o rotacional dos principais campos que vemos ao longo da graduação. O campo eletromagnético, o campo gravitacional e o campo de escoamento de velocidade dos fluidos. Vou falar basicamente sobre os principais operadores diferenciais vetoriais, divergente e o rotacional, tá certo? Essa aula é a aula do nosso canal e está direcionado principalmente àqueles que fazem física e matemática. Então, indo adiante, o sumário, eu vou falar sobre o campo eletromagnético, o campo gravitacional newtoniano e o campo de velocidade, que é o campo de escoamento em fluidos. Bem, então o que você pode ver aqui, né? Lateralmente você tem aqui o campo de um dipolo elétrico, né? Aqui você tem as linhas de campo em vermelho e em tracejado preto, né? As linhas de campo são linhas vetoriais, né? Que saem da carga, aqui a carga positiva, e chegam na carga negativa, tá? E essas linhas pretas pontilhadas, né? Tracejadas, são as linhas, né, de superfícies equipotenciais, onde a energia é constante, tá? Aqui na carga positiva e na carga negativa. Aqui embaixo você tem um campo magnético, o campo magnético do Sol, né? O campo magnético do Sol, né? Essa plotagem eu fiz aqui usando funções analíticas, né? Então você tem aqui o campo magnético do Sol, né? Um campo de quadrupolo elétrico, quadrupolo magnético, perdão. E aí você tem como é que é as linhas de campo, né? Que eu só coloquei as linhas de campo, não coloquei as linhas da superfície equipotencial, mas as linhas de superfície equipotencial, elas são sempre perpendiculares em cada ponto do espaço às linhas de campo, tá? Então se você quiser traçar aqui linhas perpendiculares a essa, você terá as linhas de campo da superfície equipotencial. Pois bem, então como é que você quais são as equações principais do divergente e do rotacional do campo elétrico e do campo magnético? O campo elétrico, em geral, ele depende de uma quádrupla, né? Três coordenadas espaciais e uma temporal, assim como o campo magnético. Então, a gente sabe que o divergente tem interpretação de fluxo, né? E o rotacional tem interpretação de forças conservativas, né? Aquele trabalho realizado no caminho fechado que depende ou não do caminho. Tá? Então você pode escrever isso em função do rotacional ou do divergente. Tá? Um está relacionado com o fluxo do campo que você está estudando e o outro está relacionado com se há ou não forças conservativas, forças que dependem somente do ponto inicial e do ponto final, somente da variação e não do caminho percorrido. Tá? Então vamos lá. Olha. Então o campo elétrico, né, ele é dado aqui em unidades gaussianas. A gente sabe que tem unidades gaussianas e tem unidades naturais, né, do SI, Sistema Internacional de Unidades. E há diferenças, né, em relação a um sistema de coordenadas e outro. É como se fosse comparar, por exemplo, metros e centímetros. Não é a mesma coisa. E, bem, eu vou escolher unidades gaussianas porque elas ficam mais simétricas as equações, tá? Gaussianos faltou um S aqui a mais aqui na escrita. Então essa primeira lei aqui é o div de E e aqui embaixo o hot de E, o divergente e o rotacional, né? O divergente aqui, essa aqui é a lei de Gauss, né? Então div de E é igual a 4π ρc, né? Esse 4π é uma constante, ρ é a densidade de carga que você tem numa dada região do espaço. Essa aqui é uma equação local que você quer, você pode saber ponto a ponto do espaço como é que você, como é que esse fluxo desse campo se dá ponto a ponto do espaço, obedecendo essa equação. É uma equação aqui, a chamada lei de Gauss. Bem, aqui embaixo você tem o div de E e aqui em cima e embaixo você tem um hot de E. O hot de E é menos 1 sobre C, C é a velocidade da luz, vale em torno de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo ao quadrado, né, no SI. E dρ de B, dρ de T, a variação do campo magnético no tempo. Tá? Então essa aqui é uma lei de Faraday-Neumann-Lenz, né? E ela está relacionada basicamente com o fluxo. O fluxo do campo magnético
está relacionado aqui com essa integral do hot de E, né? Que você pode relacionar aqui com uma integral de linha, né? Uma integral de linha fechada, no domínio fechado. Então a lei de Faraday-Neumann-Lenstra é dada pela equação 2. Então você tem o div e o hot. Então toda vez que você tem um campo vetorial, né? No caso aqui o campo elétrico, né? E eu vou falar a mesma coisa para o campo magnético, para o campo gravitacional e para o campo de escoamento de velocidade de um fluido, você precisa saber o div e o hot para você saber como, de maneira unívoca, né, como é que esse campo se comporta em termos do seu fluxo, né, e em termos do seu se ele é ou não um campo rotacional ou irrotacional, tá? Então, o campo magnético, né, da mesma forma que o campo elétrico, o campo magnético também precisa de um div e de um hot. O div de B é igual a zero, significa dizer que não há monopolos magnéticos, né? Se você pegar um ímã é um dipolo magnético, se você quebrar ele em partes cada vez menores, será que há a possibilidade de você encontrar uma carga magnética, né? Experimentalmente não é possível, né? Então, esse fato não foi verificado ainda experimentalmente, então essa lei é o div de B igual a zero. Diferente daqui, que existe monopólio elétrico, né? Você pode ter uma carga somente ou negativa ou positiva. Há duas naturezas para o caso elétrico. Já para o caso magnético, a primeira possibilidade é dipolo magnético, né? Que é o caso do ímã. Monopolo magnético não existe. Então esse div é igual a zero. Diferente daqui da lei de Gauss, né? Para o campo elétrico. Então a lei de Gauss para o campo magnético ela é nula, tá certo? Aqui é a lei de Neumann, perdão, aqui é a lei de Ampère-Maxwell, né? Então, hot de B, né, ele é 4π sobre C, J é a densidade de corrente, né? É basicamente a densidade vezes a velocidade dos portadores de carga naquele circuito. E 1 sobre C, derrom de E, derrom de T. Então, esse primeiro termo não foi obtido por Ampère porque devido à sua porque ele é muito pequeno, né? Então foi difícil medir isso, era difícil ele medir isso experimentalmente na época, né? Então 1 sobre C, lembra que C é 3 vezes 10 a oitava. Quando você divide por 1 sobre C aqui, vai dar em torno de 10 a menos 8 aqui a ordem de grandeza desse termo. Então precisa ter uma variação muito grande no tempo do campo elétrico para que ele contribua com alguma densidade de corrente para a geração desse campo magnético. Então perceba que há uma certa simetria entre o hot de E e o hot de B, né? Aqui tem termos de mais 1 sobre C del E del T, aqui tem menos 1 sobre C del B del T, tá? Esse termo aqui não existe aqui no caso elétrico, somente no magnético. Bem, então essas equações do div e do rotacional para o campo elétrico e para o campo magnético, elas são equações que você quer identificar ponto a ponto do espaço, como é que esses campos se comportam. Se você quer saber uma visão numa certa região, numa certa área, num certo volume do espaço, você precisa ter equações integrais em vez de diferenciais. Então, as equações integrais elas podem ser obtidas através dos teoremas de Gauss, né, ou da divergência, que é esse aqui. Você pode transformar um divergente de uma função vetorial, né, integrando no volume, você obtém uma integral fechada na área, né, de um fluxo, né, o fluxo desse campo numa dada superfície fechada. E o rotacional de um campo integrado numa área é basicamente uma integral de linha, o trabalho, digamos, trabalho não, uma integral de linha num dado caminho, tá? Então, você pode usar isso tanto para o div de E quanto para o div de B, aplicar a equação 5 e obter uma equação integral, e para a equação 2 e para a equação 4. Usando a equação 6, você vai obter a equação globalmente numa certa região do espaço de uma dada área e volume. Tá? Se você quer saber ponto a ponto do espaço, basta usar a primeira e a segunda equação para o campo elétrico e a terceira e a quarta para o campo magnético, que são as equações diferenciais. Tá? Bem, agora falando do campo gravitacional, então o campo gravitacional que a gente vai tentar fazer essa análise, pessoal, é o campo gravitacional newtoniano. Então, se você quiser estudar a gravitação universal, a gravitação de Newton, usando operadores diferenciais de div, divergente do campo G e do rotacional de G, você
você está no local certo, tá certo? Ok? Então aqui digamos que você tem, essa aqui é uma imagem gerada da NASA, né? Eu tirei do site da NASA, onde ele mostra a Terra, o campo gravitacional da terrestre variando ponto a ponto do planeta. As regiões mais claras representam campos gravitacionais mais fracos. Cores mais fortes, né, quentes, você vai ter campos gravitacionais mais intensos. Então perceba aqui que, em geral, onde você tem linhas vermelhas, você pode ter algumas situações. Por exemplo, o campo gravitacional ele depende, ele muda. Se você tem mais matéria numa determinada região do espaço, quanto mais matéria, matéria atrai matéria, porque o campo gravitacional gera uma força atrativa, né? Diferente do campo elétrico. O campo elétrico tem duas naturezas, pode ser atrativa e repulsiva. O campo eletromagnético. Agora, o campo gravitacional só é atrativa, não há campo gravitacional repulsivo. Então, se você tem quanto mais matéria numa dada região, matéria vai atrair matéria, então maior será o campo gravitacional naquela região. Quando você vai subindo numa montanha, né, você ganha altitude, então quanto mais altitude você tiver, esse campo gravitacional vai diminuindo. E se você mergulhar, né, se você alcançar altas profundidades num dado oceano, lago, etc., você vai aumentar, você ganha profundidade e você aumenta o campo gravitacional, tá? Então, certas regiões do espaço no planeta, por exemplo, se for região montanhosa, se você estiver numa região montanhosa ou você obtiver esse gráfico aqui, se for vermelho, significa dizer que o campo gravitacional está aumentando, mas ele deveria diminuir. Então significa dizer que essa montanha ela tem ela pode ser feita de minério de ferro, por exemplo, alguma coisa, ou seja, ela tem mais matéria, a densidade de matéria é maior do que em outras regiões, então o campo gravitacional é maior. Em comparação, se você tiver aqui num dado oceano, como o Oceano Atlântico, se você obtiver regiões mais claras, então você diz, então o campo gravitacional deveria aumentar, mas aqui significa que ele é menor, então significa dizer que tem menos matéria nessa região. Então, o campo gravitacional basicamente depende da altitude, profundidade e da quantidade de matéria naquela região do espaço, né? Perceba aqui no nosso caso o Brasil, na região aqui do Pará, né? Esse campo aqui basicamente ele está em torno aqui de um campo fraco, né? Comparado em outras regiões mais vermelhas, aqui escuras, né? Em azul e vermelho intenso. Então aqui o campo aqui no Brasil, no Pará, no caso, ele está em torno aí de 9,75 metros por segundo ao quadrado, o campo gravitacional. Tá? Então, o div de G, né, o divergente do campo gravitacional, esse campo depende basicamente somente da posição, ele vai ser menos 4π, a constante gravitacional universal, 6,67 vezes 10 a menos 11, e a densidade de matéria, a densidade de massa naquela região. Tá? Já o rotacional de G vai ser zero, ou seja, eu tenho um campo puramente irrotacional. Tá? Bem, se você quiser pegar essas equações, né, localmente, né, ponto a ponto do espaço, e quiser identificar, transformá-las em equações integrais, né, que valem uma certa região, um certo domínio, como a área e um volume do espaço, você utiliza aqui o teorema de Gauss da divergência, ou de Stokes. Tá? Bem, indo adiante, agora você tem o div rotacional de um escoamento de um fluido. Então, o campo que quando você estuda fluidos, o campo principal para você fazer a análise do div de Hot é o campo de velocidade, né? Então, a partir do momento que as partículas que compõem aquele fluido se movimentam, esse tipo de escoamento, né? Esse vetor velocidade, ele depende tanto da posição quanto do tempo, que nem o caso eletromagnético. Então aqui você tem aqui as linhas de pressão e de escoamento para o efeito Magnus, né? Aqui gerado no Maple, né? Eu gerei no Maple essas linhas de campo através da função analítica. Então você tem as linhas de campo aqui do escoamento de velocidade e perpendicularmente a elas você tem as linhas de pressão.
você tem as linhas equipotenciais, perdão, aqui as linhas de campo de velocidade, as linhas equipotenciais, e aqui embaixo você tem o mesmo efeito Magnus, né? Só que linhas de pressão. Então, aqui a gente sabe que o efeito Magnus, quando você chuta uma bola, né, girando, a gente sabe que ela faz uma curva. Então, isso é porque quando a bola gira, ela gera diferença de pressão em dadas regiões da superfície da bola. Então, pode ser com que a bola faça um desvio, né, somente você chutando ela girando nesse meio, no ar. Então, você vai provocar diferentes pontos de pressão em torno da bola. Então, a gente sabe que no efeito Magnus, né, a pressão aqui em cima, as linhas estão mais comprimidas, então a pressão é maior do que embaixo, né? As linhas estão mais distantes uma da outra, aqui a pressão é menor, tá certo? Então, bem, aqui o efeito Magnus, representado aqui no Maple, né, através dessas linhas, tanto do escoamento quanto da pressão aqui potencial. E como é que você representa isso? Bem, o campo de velocidade do escoamento, V, depende de RT, e ele pode ser calculado, né, se você utilizar a conservação a equação da continuidade, né, a conservação da massa de um sistema, você conclui que o div de V ele vai ser menos 1 sobre ρ. Ρ é a densidade do meio na qual você está estudando, pode ser o ar, pode ser a água ou outro, né? Aqui o vetor velocidade, produto escalar com o gradiente dessa densidade de matéria, do fluido, mais a variação dessa densidade no tempo, tá? Já o rotacional é dada pela equação da vorticidade. O ROT de V é igual à velocidade angular, a velocidade de giro daquele fluido, tá? Essas duas equações elas são tão importantes quanto as outras que nós vimos, por caso eletromagnético, por caso gravitacional. E aí, aqui no canal nós fizemos uma aula sobre lei de Newton para fluidos, que é basicamente a lei de Bernoulli. A lei de Bernoulli é essa aqui, né? Reescrevi ela, né, novamente. Perceba que para você saber como é que a pressão de um dado fluido se comporta, você precisa saber tanto do rotacional de V, que é dado pela equação 12, que é a equação da vorticidade, quanto do div de V, está aqui, ó, que é dada pela equação 11. Então, se você tem fluidos incompressíveis, escoamentos irrotacionais, se você tem escoamento estacionário ou turbulento, né, você vai ter que resolver a equação 13 utilizando tanto o div quanto o ROT de V, equação 11 e 12. Essas equações são equações locais. Se você quiser saber o comportamento global numa dada região do espaço, você também pode aplicar os teoremas de Gauss e de Stokes 14 e 15 para encontrar essas soluções. Bem, então em resumo, você tem aqui, olha, amarelo significa a mesma cor, significa o mesmo campo, tá? E aqui são o divergente da coluna da direita e da coluna da esquerda e da coluna da direita são ROT. Então o div de E é 4π ρc, né? O div de B é igual a zero. O div de G, veja que é muito parecido com a equação 16, é menos 4π. Em vez daqui você tem a densidade de carga, você tem a constante gravitacional. Se você tivesse no SI, aqui seria ρ sobre ε0, né? Onde ε0 é a permissividade elétrica do meio, aqui o G é a constante gravitacional, né? Você tem aqui o paralelo com o que está gerando esse divergente, a constante acoplada a esse sistema é a constante gravitacional, e ρ é a densidade de matéria. Já o div para o escoamento de um fluido é dado pela equação 19, né? Depende aqui do grade de ρ e a variação temporal da densidade de matéria do fluido, a densidade do fluido. Então perceba que o div dos campos E, B, G e V, eles dependem da densidade da densidade que gera aquele campo. Então, no caso elétrico, a densidade de carga. No caso magnético, não tem carga magnética, é nulo. No caso gravitacional, a densidade de matéria. Aqui, a densidade do fluido. Tá? Então, a variação no tempo espacial ou a questão da proporcionalidade desses divergentes desses campos é que eles dependem exclusivamente da fonte que gera aquele campo. Então, a densidade de carga gera o campo elétrico, né? A densidade magnética não existe, é nula, então ela vai gerar o campo magnético.
Aqui o div de G, a densidade de matéria é a densidade de massa. Aqui a densidade do fluido é que gera o escoamento, o div desse escoamento do fluido, o div do campo velocidade. Então aqui você tem todos quatro casos são campos vetoriais, tá? E você calcula o divergente dessa forma. Pode ter constante de acoplamento, aqui pode aparecer, por exemplo, no SI aparece o ε0, aqui aparece o G, aqui, bem, aqui não apareceu nada. Já para o rotacional, né, ROT de E, ROT de B, ROT de G, ROT de V. Então, ROT de E depende da variação no tempo do campo magnético, né? O ROT de B também depende, só que em vez de ser menos é mais. Perceba a simetria das equações 20 e 21. Né? Não tem esse termo aqui, a corrente não está afetando, digamos assim, não tem esse termo de densidade de corrente no caso elétrico, mas existe no caso magnético. Né? E o div de G é igual a zero, ou seja, você tem um campo, no caso gravitacional e rotacional, né? E o div de V é igual à própria velocidade angular do teu fluido, né? Então, se o teu fluido está girando, ele tem uma velocidade angular, então você pode calcular utilizando a equação aqui da vorticidade 23, tá? As equações de Maxwell são as equações 16, 17, 20 e 21, né? Por caso eletromagnético. E por caso gravitacional, você tem aqui o div e o ROT. E por caso do fluido, no escoamento de fluido, você tem a equação 19 e 20, 23. Então, espero que todos tenham gostado. Se inscreva no canal Gênios da Física. Muito obrigado e até mais.